Vamos continuar então a sequência nossa de aulas, né? Eu vou retomar exatamente de onde eu parei, o vídeo 3, esse aqui é o vídeo número 4. Eu vou colocar aqui, acho que é aqui, né? A sequência, a playlist das aulas de prótese fixa. E eu posso colocar aqui o vídeo imediatamente anterior a esse, o vídeo 3. Então esse é o vídeo 4. Então, só retomando, assim, eu vou voltar para a projeção, só retomando, assim, o que a gente acabou de falar no vídeo 3, para quem não assistiu de uma tacada só, às vezes alguém assiste, assim, num dia um, assistiu dia outro, eu quero fazer uma breve recordação. Então, ó, os tipos de procedimentos operatórios especiais, do mais simples ao mais complicado, a gente já fez considerações, e os critérios, o que vai influenciar no processo da gente decidir entre um tipo ou outro. Então, o grau de destruição, ou seja, o que sobrou do remanescente dentário, em sua qualidade, quantidade de substância ou de tecido mineralizado que sobrou, condição pulpar, a própria indicação final, entender sobre as técnicas e associações de técnicas de materiais, sejam eles plásticos ou não, diretos e indiretos. A exigência estética, quando possível, que dê para atender dos nossos pacientes. E a localização, não sei se vai aparecer aqui porque está muito rápido, a localização do elemento e sua função na dinâmica mastigatória. E a dificuldade, né? A dificuldade de técnica por essa localização também influencia também no nosso processo decisório. Então, passando rapidamente o próximo slide aí também, com a pirotecnia que vocês já viram. Aqui a gente falou no final do último vídeo sobre todas as referências e parâmetros para a gente tomar essa decisão de uma maneira bem detalhada, item por item. Então, vale a pena a gente retomar o raciocínio do que a gente está falando agora a partir da discussão que a gente fez na última aula. Então, se for possível que vocês retomem, assistam a conversa desses dois últimos slides que está no vídeo número 3, vale a pena, tá bom? Então, seguindo o nosso raciocínio, eu quero dizer o seguinte, que em odontologia restauradora, quando a gente já esgotou as possibilidades de restaurações diretas e a gente indicou uma indireta para proteção desse remanescente dentário, a gente já entendeu que para que haja essa proteção e que haja uma padronização dos preparos cavitários e que a gente dê uma espécie de um recheio que vai ser encapsulado pela restauração final, ou seja, o término desse preparo cavitário não vai ser em materiais de procedimentos operatórios especiais, e sim em estrutura dental viável ou sadia. Então, feita a indicação, a gente já está seguro por que está indicando, já esgotamos todas as outras alternativas diretas, vimos que não é possível, então decidimos fazer uma indireta e estamos nesse raciocínio dos procedimentos operatórios especiais. No caso que a gente está falando, então, sobre restaurações indiretas, a doença cárie e as fraturas dentais são os principais fatores. Então, quando a gente fala de indireta, em geral, a gente está tratando de grandes destruições dentárias. E as indiretas podem ser tanto para dentes que ainda têm a sua dinâmica dentino-pulpar preservada, ou seja, dentes vitalizados, quanto aqueles não vitalizados e que nós instituímos uma terapêutica endodôntica adequada. E essa terapêutica endodôntica é visando depois uma recuperação desse elemento, visando uma função, a gente vai colocar esse dente em função mastigatória novamente, através de toda a reabilitação, através da prótese, no caso aqui das restaurações indiretas, que seja unitária ou múltipla.
Então, para isso, a gente vai passar para aquela etapa de reabilitação. E toda reabilitação, ela envolve a recuperação de forma e função. E, quando possível, o atendimento de exigências estéticas. Então, vejam, nesse momento eu quero dizer assim que a estética ela é um bônus quando possível. Então, a gente está visando uma reabilitação de forma e função e, se possível, atendimento das exigências estéticas também. Entendendo que, muitas vezes, quando a gente parte para somente priorizar a estética, a gente precisa ver se nós temos estrutura para isso. Que a gente vai ver lá na frente, que para a gente realizar uma indicação de uma metal free, a gente precisa de um desgaste maior, a gente precisa de um término que dê um arcabouço maior, uma espessura tal que dê rigidez estrutural para a peça final e ela precisa estar apoiada em estrutura dental sadia. Lembra que a gente falou que todo término é em estrutura dental viável ou sadia? Então a gente precisa ver se nós dispomos desse tipo de estrutura para fazer esse término. E se a gente pensa em uma cimentação, isso é um assunto lá para frente, mas eu gosto de já adiantar. Se a gente vai pensar numa cimentação do tipo adesiva, ou seja, que nós vamos utilizar os princípios da adesividade, nós vamos precisar que esse substrato, onde está o nosso término, seja um substrato adequado para receber esses procedimentos adesivos. Ou seja, eles não podem ter umidade, então eles têm que estar um pouco mais longe da gengiva ou de uma maneira que a gente consiga controlar esses fluidos no momento da cimentação, etc. Então, vejam lá no último item aí desse slide aí do lado direito, nós visamos a reposição de estruturas dentais e, se possível, dar uma capacidade desse conjunto. Agora a gente não fala mais só do remanescente dentário, mas a gente fala assim do conjunto dente mais os procedimentos operatórios especiais, ou seja, mais aquela base, fundação, arcabouço, infraestrutura, alicerce que nós executamos, que esse conjunto, que a gente consiga, com a nossa terapêutica restauradora, reforçar, ou ao menos, talvez essa não seja a melhor palavra, mas seja uma palavra de proteção desse conjunto. Proteção do conjunto base mais o remanescente dentário, mas em última análise a gente quer preservar o remanescente dentário, esse que a gente se propõe a reabilitar. Então, é um momento assim de uma reflexão se isso é possível, ou seja, se há viabilidade da gente conseguir fazer isso. Então vejam, aí a gente tem um elemento que tem o seu preparo cavitário. Podem notar assim, que todo o término desse preparo cavitário está em estrutura dental viável e ele engloba, ou seja, o fim desse preparo cavitário foi planejado por razões estéticas, por razões de proteção desse remanescente, mas ele engloba todo o conjunto daquelas restaurações que a gente falou que são de fundação ou base, ou seja, os procedimentos operatórios especiais, e seu término está em estrutura dental viável. Se vocês puderem observar, vocês vão ver que vocês podem observar que nesse caso, assim, se vocês observarem bem de perto essa fotografia, vocês vão ver que lá perto da incisal, não sei se dá para ver o cursor que eu estou marcando aí, a gente vê uma linhazinha mostrando onde nós temos estrutura dental e onde é material restaurador. Que tipo de material restaurador? Aqueles materiais que vão compor o conjunto que vai ser os procedimentos operatórios especiais. Nesse caso aqui, um pino intrarradicular, ou seja, um retentor intrarradicular pré-fabricado aqui no caso, associado a materiais plásticos. No caso aqui, um material que é a resina composta. Então, quando a gente pensa em preparo cavitário, a gente trabalha nesse preparo cavitário preparando o conjunto. Então, a gente planeja o término
em estrutura dental viável, mas a gente prepara o conjunto. A gente não fala mais preparar o dente, eu preparo o conjunto dente, mas essa base que foi realizada previamente. Então, no final do preparo cavitário, nós vamos ter essa condição aí. Então, agora de uma maneira bem básica e inicial, o paciente ele chega assim para a gente, ele chega com uma cavidade ampla, seja pela doença cárie ou por alguma fratura. Então o paciente vai se apresentar dessa maneira para a gente, olha, eu estou com esse problema. Aí a gente vai abordar, putz, será que não, como é que está a relação pulpar? Será que ele tem dor? Se ele tem dor, primeiro caso, assim, antes da gente pensar em reabilitação, é cuidar dessa dor. Provavelmente nessa situação, a polpa dentária, porque já está muito próxima, já está comprometida, já foi infectada, mais do que afetada, ela já foi infectada aqui pela doença cárie. Então nós vamos remover esse tecido cariado, esse tecido inviável, e deixar só o que é viável. E aí a gente vai fazer uma reflexão se existe a necessidade de uma terapêutica pulpar ou se dá para manter a vitalidade do elemento. Vejam que esse elemento em particular, apesar dele ter sido extraído aí nessa fotografia, ele é um elemento forte. Olha só na coroa dentária, como ela possui ainda 3 cúspides, dá para visualizar ali. Ou seja, foi perdida uma estrutura assim dessa parte de cúspide correspondente a essa cavidade. Então, toda a parte da cavidade e sua coroa, ou seja, foi até a cervical, mas na vestibular, na distal e um pouquinho aqui dessa lingual, nós temos 3 cúspides. Então, quando a gente vai pensar na nossa reabilitação, a gente tem que pensar em preservar o que é possível preservar e proteger esse remanescente. Como é que eu vou fazer isso? Então, aí a gente tem 2 alternativas. Vamos supor que a gente preserve a estrutura dental, que a gente preserve a vitalidade desse elemento. Ou seja, não precisa tratar o canal. Se a gente for preservar a vitalidade desse elemento, depois a gente tem que pensar em alguma proteção devido à proximidade dessa polpa e uma restauração de base. Porque se a gente fizer, vocês conseguem imaginar, se a gente fizer somente uma restauração direta aí, nesse caso, é possível que aconteça 2 coisas. Durante a função mastigatória, ou essa restauração vai cair, ou essa restauração não é o suficiente para proteger esse remanescente dentário. Então a gente precisa aí pensar nessas 2 coisas, além de repor estruturas, proteção do que sobrou. Será que isso que sobrou resiste a uma mastigação? Resiste a uma parafunção do nosso paciente? Resiste ao antagonista desse paciente? Então, feita essa análise, a gente vai pensar em alternativas ou diretas ou indiretas. E se a gente está pensando em indiretas, a gente tem um buraco aí, a gente vai promover o acesso endodôntico, o tratamento desse dente, e aí ele vai passar a ser não vitalizado. E é importante lembrar que quando a gente faz um acesso endodôntico, vocês ainda não tiveram endodontia, mas vocês vão ver isso, o acesso endodôntico, ele amplia, em geral, assim, hoje em dia ainda está assim, ele amplia, ele implica num desgaste de todo esse teto da câmara pulpar. E quando a gente desgasta esse teto da câmara pulpar, talvez a gente comprometa mais estrutura do que vocês estão vendo aí nessa fotografia. Então é importante que essa reanálise seja feita após a terapêutica endodôntica. O que sobrou de elemento viável? Ou seja, o que eu precisei para instaurar a terapêutica endodôntica e o que me sobrou para eu conseguir reabilitar esse elemento. Então vamos supor, na alternativa 1, que eu não vou precisar tratar o canal desse dente. Eu vou simplesmente remover tudo que é inviável, proteger as áreas mais próximas à polpa, e aí são as técnicas que vocês aprenderam em dentística. Então vamos supor que eu coloque uma base de ionômero aí próximo à polpa e vamos restaurar com uma resina composta, toda essa outra parte. Pode ser que para o paciente, agora pensando em indiretas, para o paciente ele vai falar, bom, reconstruir o meu dente é isso que eu queria.
E aí é o momento da gente explicar para ele, não, eu não reconstruí o seu dente precisa agora de uma proteção. Isso que eu coloquei é simplesmente uma base para que eu padronize o meu preparo cavitário, mas eu preciso que esse dente seja protegido. Eu preciso daquele conceito que a gente falou na aula passada, de cobertura de cúspides. Eu preciso envolver esse remanescente para que as forças mastigatórias, que idealmente sejam do tipo axiais, ou seja, no longo eixo de um dente posterior, como é esse, que essa força mastigatória seja distribuída ao longo do elemento inteiro, para o seu sistema de raízes e para o periodonto, e para os esteios ósseos. Essa força ela não pode se concentrar em áreas de fragilidade, porque o dente já está frágil. E se a gente instituir o tratamento endodôntico, no caso da opção 2, que eu vou falar a seguir, o dente já não tem a dinâmica dentino-pulpar. Então ele está mais seco, mais friável, tudo aquilo que a gente conversou na última aula também. Então, voltando à alternativa número 1, que nós fizemos, mantivemos a vitalidade pulpar, mas nós protegemos, colocamos essa restauração de base e observamos até por um tempo. A gente pode até deixar a pessoa em função um pouco, ou fazer o preparo cavitário e colocar uma restauração provisória, que é uma próxima etapa, depois dos procedimentos operatórios especiais, e continuar observando como essa polpa se comporta. Então, vejam que até a gente conseguir fazer a moldagem para a peça final, a gente pode mudar de planejamento. Vamos supor que a gente inicialmente pensou em manter a vitalidade pulpar. E ao longo desse tempo, antes da moldagem, ou seja, antes de eu mandar fazer essa peça, eu observo que a pessoa evoluiu para um quadro de dor, para um quadro de pulpite. E aí, quando isso acontece, a gente precisa instituir um raciocínio que a gente vá mudar de planejamento, ou seja, a gente inicialmente pensava em manter a vitalidade do elemento e vimos que não é possível acontecer isso mais. Então vejam que o raciocínio da gente fazer um preparo cavitário, ele é em cima do que sobrou de dente, mais essa base que a gente vai fazer, tal qual se fosse um elemento rígido. A gente vai pensar em preparar o conjunto, tomando cuidado do término sem a estrutura dental viável, ou sadia. Por isso que o treinamento laboratorial é em dentes de plásticos que simulam um dente rígido, mas na verdade a gente teria que pensar que aquele dente que a gente faz o treinamento laboratorial é um dente que tem o seu remanescente e tem uma parte desse recheio, dessa fundação, uma parte de materiais que são dessa base, dessa infraestrutura que a gente vai utilizar. Então, pensando agora na segunda hipótese. De novo. Eu posso ver televisão? Pode. Fecha a porta aí, filhinho. Você tá fazendo uma reunião? Tô. Então, voltando a imaginar como é que ficaria esse dente, que tem essa cavidade, e aí a gente repousa estruturas e aí vamos fazer o preparo cavitário. Então, esse preparo cavitário, primeiro a gente tem que decidir qual é a restauração final. Será que vai ser uma coroa total, sendo que a gente tem estrutura dental viável aí? No entanto, a gente precisa proteger essa estrutura. Será que uma incrustação do tipo onlay, cujo término englobe toda essa perda estrutural, não seria o suficiente? Aí depende do comprometimento estético e da expectativa do paciente. Então vejam que são muitas variáveis e possibilidades que para o nosso processo decisório. Vamos pensar agora na alternativa número 2. Vamos supor que precisamos tratar o canal desse dente. Então ampliou, além da cavidade que já existe, dessa destruição, que é essa que vocês estão vendo, a gente vai ter o acesso endodôntico e nós temos agora o sistema de canais com material obturador. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar
que eu vou colocar? Será que eu preciso colocar alguma coisa nesse sistema de canais para ajudar a retentividade do material plástico que eu posso associar? Será que eu preciso fazer um retentor individualizado nesse caso? Não dá mais certo aquele retentor pré-fabricado associado a materiais plásticos, vou ter que fazer um retentor individualizado. Então é um momento da gente avaliar. E como que a gente chega nessa conclusão? Pensando no que sobrou depois da destruição, da doença ou da fratura, e também do tratamento endodôntico aí no caso. Então, se a gente imaginar que perdeu um pouco dessa estrutura para o acesso endodôntico, mas ainda dá para manter. Então, eu posso planejar um procedimento operatório especial que envolva uma retenção intraradicular e que envolva materiais plásticos associados. Na opção 1, eu podia ter pensado também numa opção que eu falei para vocês na aula passada, que seria os pinos intradentinários associados a material plástico também. Então, eu poderia utilizar parte da dentina, porque aí a gente tem espessura para isso, e colocar os pinos intradentinários e associar a materiais plásticos. Então, só materiais plásticos, utilizando unicamente os sistemas adesivos, ou materiais plásticos associados a pinos intradentinários, no caso de eu manter a vitalidade pulpar. Quando a vitalidade pulpar, agora já falando da opção 2, foi comprometida e foi feito o tratamento endodôntico e tal, eu vou avaliar o que sobra depois. E aí eu posso pensar, por exemplo, em pinos intrarradiculares pré-fabricados associados a materiais plásticos. Ou, se a destruição foi maior, ou seja, sobrou menos ainda, eu posso pensar em retentores intrarradiculares individualizados, ou metálicos, ou cerâmicos, ou com outro material. Aí depende de outros fatores que a gente vai pensar na dureza, naquele módulo de elasticidade do material restaurador e se isso vai comprometer o remanescente dental. Lembrem-se que sempre a gente tem que pensar na preservação desse remanescente. Se o material final ou o material de fundação ou base for um material que transmita muita energia, muita força para esse elemento que já está fragilizado, eu tenho que pensar num outro material ou num conjunto de materiais que tenha um módulo de elasticidade semelhante ao da estrutura dental e que, com isso, ela consiga trabalhar esse conjunto de maneira a não prejudicar justamente esse remanescente dental que já está muito doidinho, assim, já está fragilizado. Então, como a gente viu, de novo aquele slide, só que agora mostrando um exemplo. Os problemas restauradores e o que a gente vai pensar. Então, as opções, para a gente decidir as opções restauradoras, como eu falei, a gente vai pensar, agora eu estou falando da opção restauradora final, ou seja, o que vai cobrir o conjunto remanescente dentário mais a base que nós já fizemos. Fatores a serem considerados: remanescente dental. O que do remanescente dental? Qualidade, quantidade, vitalidade pulpar e todos aqueles quesitos que a gente revisou naqueles slides dessa aula de hoje, que nós falamos no final da aula número 3. A oclusão, ou seja, padrão, como há o encaixe dentário e como essa dinâmica mastigatória, e se o paciente tem parafunções que vão sobrecarregar ainda mais aquele remanescente fragilizado. O padrão do elemento em questão no contexto e prevenção de problemas maiores. Porque não adianta eu fazer a restauração, é isso que eu quero que vocês entendam. Não adianta eu fazer a restauração mais linda do mundo e conseguir executar todos os passos, só que não era aquela indicada. E aí eu fraturo o meu remanescente dental. Então ela durou pouco, ela teve pouca longevidade, ou ela pode fraturar, por eu não pensar em espessura, etc., por alguns outros problemas, ela pode fraturar. Então, problemas que podem acontecer numa reabilitação. Fratura do material reabilitador, o material reabilitador se soltar, então, perder, ele não ter retentividade, não ter adesão à estrutura, então ele se solta. E o terceiro fator que pode acontecer é fratura do remanescente dental. Isso talvez seja a pior coisa que pode acontecer.
e fratura do conjunto. Aí pode fraturar parte do elemento dental, parte do material restaurador. O fato é que quando o elemento dental sofre com essa má indicação, mas ainda tem viabilidade restauradora, a próxima opção que a gente vai utilizar normalmente é uma opção bem mais invasiva, mais cara, mais demorada, etc. Então, é bom que a gente já indique corretamente para a gente evitar esse tipo de problema. Então, quando vocês se depararem com um elemento com uma grande destruição, vocês devem se perguntar, né, a si mesmos, é viável? Ou seja, eu consigo manter esse elemento? Eu consigo fazer tudo o que ele precisa? E ele tem estrutura mecânica para suportar tudo que ele vai ser submetido? Eu sei as técnicas que vão permitir que esse dente ainda permaneça viável na boca? Existe na situação bucal saúde, que eu já controlei? Fatores ligados à cárie, fatores de biocorrosão, fatores de parafunções. Então eu preciso, quando eu penso numa reabilitação, eu tenho que pensar se eu já estou numa condição de saúde. Eu só consigo ir para a fase restauradora ou reabilitadora depois que eu passei as outras fases, a fase preparatória e a fase de manejo da boca, né? de preparação para chegar no final nesse nível de complexidade, como a gente viu na aula número 1. O elemento tem vitalidade ou não? Se ele tem vitalidade, a gente viu que a gente vai por um caminho e faz um raciocínio. Se ele não tem vitalidade, eu preciso mudar. Não é que eu não vou, que ele deixa de ser viável. Ele ainda é viável. Inclusive, ele é viável. A gente tem que adiar a decisão de extração até o final. Então, basta a gente saber, ele não tem vitalidade, mas ele é viável. É melhor você restaurar um dente não vitalizado do que você extrair e colocar um implante. Pulou a etapa da restauração do dente não vitalizado. Então, isso é o que não pode. Eu tenho uma visão de como vai ficar aquele elemento depois de toda a adequação. O que é adequação? Remoção do tecido cariado, remoção de tudo que é inviável e, no caso de precisar fazer uma terapêutica endodôntica, como é que vai ser? O que vai me sobrar de dente depois de eu fazer também o acesso endodôntico, etc. Lembrando que nessa fase de endodontia, às vezes por utilização dos grampos de isolamento absoluto, etc., aquilo que me sobrou de dente pode fraturar também. Então, eu tenho que ter uma visão que isso pode acontecer. E eu tenho que, se eu for um endodontista ou se eu mandar para o endodontista, alertar o paciente para ele tomar cuidado de não fraturar aquilo o pouco que sobrou, que é viável, para não acontecer uma fratura. Porque nessa fase não tem proteção nenhuma do remanescente. A gente ainda está fazendo a preparação para depois proteger tudo. Se nessa fase fraturar, a gente vai ter que fazer uma opção restauradora mais invasiva também. Só que assim, é uma dó isso acontecer, sendo que a gente poderia ter evitado que isso acontecesse. Então, pensar nos processos de indicação também é muito importante para a gente alertar que isso pode acontecer e evitar que aconteça. Indicação no contexto bucal, do antagonista, padrão de mastigação, parafunções, etc. E o preparo cavitário da restauração final que eu vou precisar nesse elemento com grande destruição. Eu tenho que ter essa visão antes. Quando eu vejo a pessoa, eu já tenho que ter essa visão. Putz, vou remover cárie, vou ter que fazer ou não um acesso endodôntico, pode fraturar, tal. O que cabe aqui nesse dente com esse grau de destruição, com essa qualidade e quantidade de remanescente dentário? Eu tenho que ter essa visão até para enxergar que preparo cavitário que eu vou fazer também. E lembra que eu falei que a nossa mente tem que ser, nesse momento, um computadorzinho com todas essas informações que a gente coloca, faz um processamento e aí adequa as expectativas e possibilidades que o caso tem. Então, as expectativas do paciente, da sociedade, etc., frente ao que eu posso fazer. E aí eu posso e sei fazer. E aí eu consigo casar esses fatores todos e propor uma terapêutica para o nosso paciente. Então, vejam, essas duas imagens, elas
foram obtidas do professor Carlos de Paulo Eduardo, que foi é um mestre meu, assim, desde a graduação, até arrepio falando dele, porque é uma pessoa que foi muito importante para mim. Então, essas duas imagens são do professor Carlos de Paulo Eduardo. Ele mostrava, assim, nas aulas dele, que, por exemplo, vejam esses dois pré-molares. Vejam quantas restaurações plásticas eles têm e quão pouco dente ele tem. Então, ele tem muita restauração para pouco dente. E notem aí a ponta dos caninos, a ponta, dá para ver até uma parte assim dos incisivos, na outra foto dá para ver melhor. Como esses elementos têm desgaste, eles já apresentam até exposição de dentina aí. Então a gente já infere que o paciente tem parafunção. Existe uma carga mecânica de solicitação aí. E aí quando a gente olha para aquelas imagens dos dois premolares inferiores aí, na primeira foto, a gente vê que tem muita restauração plástica e pouca estrutura dental. Então, o professor Carlos gostava de falar também, né? Eu peguei esse jeito dele, né? De falar do amendoim japonês. Imagina, a pessoa vai comer um amendoim japonês, um milho de pipoca, e ele acaba ficando bem nesses premolares. E a pessoa faz aquela força mastigatória. É muito fácil imaginar que a gente tem tão pouca estrutura dentária que pode ser que com essa pressão, ainda mais com algo assim entre os arcos dentários, vai estourar esses dentes, vai fraturar esses dentes. Então, esses dentes, o professor Carlos falava assim, se você olha essa foto, eles estão pedindo ajuda, eles estão pedindo proteção. Por favor, proteja-me. Por favor, faça uma cobertura de cúspides. Por favor, proteja as minhas cúspides para que essa força mastigatória seja distribuída ao longo do sistema de raízes, ao longo do periodonto e ao longo dos esteios ósseos. Então, eu preciso fazer algo que se chama cobertura de cúspides. No caso aqui, se a gente olhar a segunda foto, foram feitas duas coroas totais do tipo metalocerâmica. E essas coroas, por serem coroas totais, né, já é uma característica da coroa total, ela já engloba o remanescente. Então, aqui, lá no meio desse remanescente, provavelmente foram removidas essas restaurações antigas de amálgama de prata, todos esses remendos, que já estavam até se desfacelando. Foi feito outro tipo de procedimento operatório especial, por exemplo, com resina composta. Foi feito um preparo cavitário para a coroa total, com o término em estrutura dental viável ou sadia, e aí foi cimentado duas coroas totais metaloplásticas nos preparos cavitários, que é o conjunto procedimentos operatórios especiais e estrutura remanescente, tomando cuidado para o término sem estrutura dental viável. Então aí nós temos dois exemplos de coroas totais metalocerâmicas que protegem a cúspide, porque são coroas totais. Então toda coroa total faz aquela função de cobertura e proteção de cúspides e com isso prevenção de fraturas. Então se a gente observar a foto número 2, não é que o dente está forte, que recuperou, que era um dente rígido, não é isso. Mas se a gente encostar aquele amendoim japonês ou aquele carocinho de milho, ele está mais resistente a aguentar esse tipo de solicitação, a aguentar esse desafio. Ou se não for esse carocinho, essas brincadeiras assim que eu estou dizendo, a própria parafunção. A pessoa tem que, lógico, precisa ser controlada, esse trabalho restaurador precisa ser protegido. Então, talvez até pensar em fazer uma placa nesses arcos para a gente distribuir forças, distribuir essa desoclusão. Então, a placa aí seria uma proteção do que já foi restaurado também. É uma das funções das placas, ou seja, dos aparelhos interoclusais. Então, esse próximo slide aqui, ele representa para mim um resumo de toda a odontologia restauradora e reabilitadora, né? Engloba tudo. Então, a gente pode pensar tanto em diretas quanto em indiretas. Ou seja, a odontologia restauradora. Para que eu faço uma restauração? Para eu ter forma, função, né? Eu recuperar a forma, a função e a estética. E que eu
promova uma excelente adaptação das margens. Então, a adaptação é um outro, além da forma função estética em odontologia restauradora, eu tenho que pensar de não acontecer novamente por exemplo, uma cárie secundária, ou que não aconteça uma infiltração marginal, né? Talvez seja a mesma coisa. Ou seja, eu preciso de um vedamento quase que perfeito, né? O melhor que a técnica e a ciência consegue atingir. Então, uma adaptação marginal perfeita e uma manutenção da integridade dessas margens ao longo do tempo. Não adianta eu ter uma ótima adaptação no dia da restauração e ao longo do tempo eu perder essa integridade dessas margens. Então, eu preciso, para isso, também pensar em dar condições para o paciente manter aquilo, que já vai ser uma interface. Todo lugar que a gente tem uma interface é um lugar de acúmulo de bactérias. Então, a gente tem que saber que é uma zona de fragilidade e caprichar ainda mais na higiene daquele local. Outra coisa que eu vou visar também, eu vou visar a proteção do remanescente dental e eu quero que a restauração mantenha-se na cavidade íntegra, ou seja, que ela não se solte, que ela não frature. E eu vou também querer preservar o que sobrou de dente. Então, através desse quadrinho aí, dessa primeira chave, eu já entendo o que eu vou querer e quais são os pilares importantes quando a gente pensa em odontologia restauradora, seja ela direta ou indireta. Então, para eu fazer uma reabilitação de um elemento que perdeu forma, função, perdeu estética, perdeu estrutura dental, eu posso lançar mão tanto para odontologia, tanto para o tipo de restaurações diretas quanto para indiretas, eu posso utilizar dois grandes princípios, que eu vou ter que ter raciocínios um pouco diferentes para cada um deles. O princípio da adesividade e o princípio da retentividade. Aí no slide está escrito adesão e retenção, mas hoje em dia eu gosto de utilizar a adesividade e a retentividade. Então, eu posso utilizar esses princípios quando eu faço o raciocínio de odontologia restauradora, tanto para as diretas quanto para as indiretas. Vale para os dois. Então, eu tenho que ter essa visão na minha cabeça. Agora que eu já estou passando a estudar as indiretas, eu tenho que fazer esse contraste. O que eu tenho que pensar nas diretas, fazer até uma revisão dos meus conhecimentos e pensar o que eu tenho que, como eu tenho que raciocinar para a indicação e execução e manutenção das indiretas. Então, nas diretas, o que a gente tem aí no quadrinho da direita, eu tenho somente, na coluna da esquerda, a coluna do lado de lá, eu tenho as diretas, só material restaurador. Ou material restaurador mais auxiliares de retenção desse material. Então, ou só material restaurador, ou, por exemplo, alguns pinos intradentinários, ou pinos intrarradiculares também, aí depende da situação. E aí eu vou fazer uma restauração direta. Eu vou utilizar só o material restaurador, ou esses auxiliares de retenção, mais o material restaurador, que em geral é um material plástico. A gente já viu que são três os principais. Hoje em dia, o principal de todos, que mais se usa, é a resina composta, mas existe o amálgama de prata e existe o cimento de ionômero de vidro. Agora, falando das indiretas, aqui, ó, nessa coluna do lado direito agora, se eu for pensar nas indiretas, eu tenho que pensar, lógico que baseado no que sobrou, né, qualidade e quantidade, como que eu vou pensar esse material de preenchimento? Ou seja, um tipo de procedimento operatório especial. Ou um retentor intrarradicular do tipo pré-fabricado ou individualizado. Ainda pensando sobre procedimentos operatórios especiais. E aí a restauração final. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma parcial? Vou fazer uma incrustação? Que tipo? Daquela intracoronária, ou seja, inlay, aquela que não protege, não distribui forças ao longo do elemento, do periodonto e esteios ósseos, ou eu vou fazer uma extracoronária, ou seja, aquela do tipo onlay ou overlay, que vai encapsular, vai além de encapsular, isso as duas fazem, mas além de encapsular os materiais de procedimentos operatórios especiais,
eles vão distribuir a tensão mastigatória, a força, que em geral tem que ser axial em dentes posteriores, vai transmitir não para as zonas de fragilidade, mas para o elemento como um todo e para o sistema de canais, periodonto e esteios ósseos. Então eu tenho que pensar se eu preciso dessa proteção de cúspides, proteção e cobertura de cúspides, ou se eu consigo fazer uma que não precise desse tipo de proteção. E aí, devido à extensão também da destruição, eu vou decidir se é uma incrustação ou uma coroa parcial, ou se eu preciso fazer uma coroa total, por critérios, inicialmente e principalmente, mecânicos, de proteção. E, secundariamente, critérios de estética. Lembrando que quando a gente leva a linha do final, do término dos nossos preparos cavitários mais para a cervical, a gente tem mais dificuldade de adesividade, mais dificuldade para moldagem, para confecção de restaurações temporárias ou provisórias. Então, eu tenho que estar ciente do processo inteiro para eu ter noção quais serão as minhas dificuldades e se eu posso enfrentá-las, se eu posso contorná-las. Porque senão a gente vai estar criando um abacaxi para a gente mesmo. Então, o remanescente dental precisa ser sempre avaliado esses dois critérios, qualidade e quantidade desse remanescente. E aí, volto para aquele slide que eu iniciei a aula, relembrando da aula passada. Volto para aquele slide dos critérios que a gente utiliza para isso. O nosso computadorzinho tem que processar uma série de informações. Como eu já falei detalhadamente disso, vou passar esse slide. Mas é importante, esse é o momento da gente pensar naqueles critérios de novo. E assim, o preenchimento ou os procedimentos operatórios especiais que eu vou instituir, e isso vale também para a restauração final, e o que sobrou de dente, ou seja, o que eu tenho de remanescente dental? O que eu tenho que me sobrou? Quanto mais destruído o elemento, mais sofisticado é o que eu preciso para fazer esse recheio e para fazer essa restauração final, essa proteção desse elemento. Então eu preciso entender todas as etapas. É importante no exame clínico fazer a análise oclusal. Eu costumo dizer, eu já falei que a periodontia e a oclusão mandam em todo o raciocínio que a gente vai fazer. Então, primeira coisa, análise periodontal, análise oclusal. Mas eu já decidi que eu estou na fase restauradora mesmo, tal, vou encarar o caso. Então, que exames complementares eu preciso? Talvez radiografia, pensar na idade do paciente, no histórico de reintervenções naquele elemento, ou seja, é um elemento que foi restaurado várias vezes, foram efetuadas trocas de restaurações. Se esse é o caso, aquele elemento ele pode ter muito mais dentina reacional e reparativa. Então, eu entendo que é um outro tipo de dentina. Eu vou ter que pensar como é que eu faço a adesão nesse outro tipo de dentina. Já é um elemento mais fraquinho também. Provavelmente, estruturalmente, ele já deve estar mais fraquinho. Como é que está o periodonto? Qual a expectativa estética? Então, tudo isso que está escrito aí, eu tenho que colocar no meu computadorzinho para fazer um processamento e definir juntamente com o paciente, num diálogo. Lógico, o profissional sou eu. O paciente, ele opina de acordo com o que eu coloco para ele. Não posso induzir, mas eu posso torná-lo co-partícipe do processo decisório, sim. Esse aqui é um vídeo que uma monitora fez para a gente entender tudo isso que a gente está conversando até agora. Então, imaginem, né, que a gente tem esse tipo de elemento destruído, e aí eu decidi fazer uma restauração indireta do tipo que precisa de uma cobertura de cúspides. Então, a gente primeiro remove todo o material, ou seja, toda a cárie do elemento, tudo que deixa ele inviável. E aí eu vou manter o que deixa o elemento viável. Aí eu vou ter uma grande cavidade. Nessa cavidade, eu vou instituir procedimentos restauradores que eu aprendi na dentística. Mas eu não vou fazer uma restauração direta, porque eu já decidi, por aqueles critérios que a gente falou, que eu vou precisar proteger as cúspides, proteger esse remanescente dental. Então, o que está sendo exibido aí é como a gente faz um procedimento operatório especial, ou seja, como é que a gente institui
esse recheio, esse preenchimento aí no caso, só com materiais plásticos nesse caso, para a gente depois fazer um preparo cavitário em cima de um elemento próximo a um elemento rígido. Vai formar um recheio que a gente vai fazer um preparo cavitário para uma indireta aí. Então, ó, vejam, é como se fosse um elemento rígido o meu raciocínio. Por isso que eu falei que no treinamento laboratorial de vocês usam dentes de plástico. Vocês não vão fazer isso que está acontecendo aí. Mas na clínica a gente vai fazer isso. A pessoa vai chegar com o dente destruído, a gente vai avaliar se tem viabilidade restauradora e se tem vitalidade pulpar. No caso aí teria, simulando esse caso. Então a gente vai fazer o preenchimento e tal, e agora a gente já planeja o nosso preparo cavitário. Isso aí é uma técnica que vocês vão aprender para frente, que a gente faz uma moldagem prévia do elemento preenchido, do elemento como se fosse rígido, só que é o nosso elemento que estava com aquela grande destruição. Então a gente preenche primeiro, faz uma moldagem e aí começa a fazer os procedimentos de preparo cavitário. Tomar cuidado com a inclinação de instrumentos abrasivos rotatórios, tomar cuidado com a inclinação das vertentes para a gente seguir e fazer a técnica que a gente vê no livro do Schellenburg, no livro do professor Saito. Vejam que se a gente tivesse aquele buracão, como o paciente chegou, é para isso que a gente fez essa simulação aí no manequim, se a gente tivesse aquele buracão, a gente não ia conseguir fazer esse desenho do preparo cavitário, a gente não ia conseguir padronizar esse preparo cavitário. Então, vejam, aí o operador que está fazendo esse preparo cavitário, ele está seguindo a inclinação de cúspides, seguindo a anatomia das vertentes e fazendo um desgaste, porque é preciso fazer uma redução. O preparo cavitário é uma redução das dimensões de todas as etapas da anatomia dentária, para que a gente tenha uma espessura uniforme do preparo cavitário, da peça final como um todo. E se a gente colocou um material de preenchimento aí, qual é o cuidado que a gente tem que ter nesse preparo cavitário? Falei inúmeras vezes ao longo desses 3 ou 4 vídeos. A gente vai ter que planejar o nosso término onde? O término do preparo cavitário. Pode ser em material de fundação ou base, esse material de preenchimento e procedimentos operatórios especiais? Não, vai ter que ser em estrutura dental viável. Que no caso aqui a gente tem que ir além, ou seja, a nossa peça final vai encapsular todo o material de preenchimento. Notem, vocês ainda não tiveram a aula de preparo cavitário, nem o treinamento, mas notem que para fazer esse preparo cavitário, a gente usa, em prótese, a gente usa os instrumentos cortantes manuais. Então vocês vão ver que tem alguns momentos aí que a gente usa esse tipo de instrumento. A gente usa cunhas e matrizes para proteção, para não esbarrar para aquele instrumento cortante, instrumento abrasivo rotatório, não encostar no elemento rígido, né? Que é o mais distal e o mais mesial. E aí, o nosso preparo cavitário feito. Esse preparo cavitário, eu já adianto para vocês que pela configuração dele, ele vai dar um apoio e tem uma rigidez estrutural. É um preparo cujo término é em degrau ou em ombro, que a gente fala. Esse preparo é para conseguir resistir a forças mastigatórias, assim, para o material final ter rigidez estrutural, ter espessura necessária para resistir à solicitação mastigatória. E precisa também de um grande apoio. Então, vocês notaram lá que o término ele é em degrau e ele é uniforme. Ele precisa que essa peça final precisa estar apoiada nesse remanescente. E o término em estrutura dental viável. O que está sendo feito agora é pela técnica de nylon, está sendo colocado naquela moldagem prévia, ou seja, aquela moldagem é o negativo de um elemento preenchido, um elemento que a gente recuperou a anatomia original dele. E aí depois do preparo cavitário feito, a gente coloca essa massa aí pela técnica de nylon, como vocês estão vendo, e a gente consegue ter uma referência para a gente fazer a nossa restauração provisória. Então, vejam, a gente colocou, o dente já está preparado, só que a gente moldou antes de preparar.
colocamos um pouco de resina pela técnica de nylon, resina acrílica, e a gente coloca em posição. E quando ela chega nessa fase plástica aí, a gente remove e a gente tem uma reprodução da anatomia original. Eu vou colocar em algum lugar aqui também um link que a gente tem específico para esse vídeo com legendas explicativas. Então, eu vou colocar um card aí para vocês clicarem e verem esse vídeo muitas vezes. Assim como vocês podem ver essa aula mesmo com eu explicando. Mas talvez seja interessante ver esse link desse vídeo que tem legendas e tem uma música que para mim é muito bonita, que é a Nona Sinfonia de Beethoven. Então vejam, aí está sendo feito o acabamento, reembasamento do provisório. Para mostrar esse reembasamento, a gente utilizou Duralay de outra cor, para ficar bem contrastante. E a gente checa se todo o contorno está sendo protegido. E para mostrar para vocês, esse vídeo aí foi feito para mostrar para vocês como que é, desde que chega o paciente com o dente destruído, a nossa indicação, os procedimentos operatórios especiais, preparo cavitário, confecção da restauração temporária ou provisória, e o próximo passo aí seria a moldagem do preparo cavitário para a gente fazer um troquel e o protético executar os passos laboratoriais. Aí depois seria feita a prova, ajuste e cimentação, tá certo? Aqui embaixo, no canto inferior direito, vocês podem ver imagens de dentes extraídos preparados e de um troquel também, onde a gente está vendo aí o preparo cavitário, que é onde o protético vai trabalhar. Vejam que esse elemento que está mostrando aí é um elemento que tem associado a ele, tem um preparo cavitário, tem materiais de preenchimento, e podem notar aí na imagem que nós temos pinos intradentinários aí, ajudando a retentividade desse material de preenchimento. Mas o término está em estrutura dental viável ou sadia. E se a gente for pensar numa odontologia que usa o princípio da adesividade, a gente tem que entender também de substratos. Nós temos, nesse término desse preparo cavitário, nós temos esmalte, que se a gente olhar, se a gente for relembrar os conhecimentos de histologia, né, que a gente agora aplica para usar os princípios da adesividade, a gente tem que pensar nos prismas de esmalte, no material interprismático, e tem que pensar no outro tecido que existe aí, que é o tecido dentinário, que é completamente diferente. Tem um componente maior orgânico, nós temos os túbulos, nós temos a dentina peritubular e intertubular, cada uma com seu papel. Antes de acontecer essas imagens que estavam aí, por exemplo, provavelmente a gente tinha uma camada de esfregaço cobrindo aí. Como é que eu tiro essa camada de esfregaço, ou smear layer? E aí, qual o tempo que eu utilizo? Eu tenho que dominar os procedimentos adesivos. Como é que eu vou fazer uma hibridização desses tecidos diferentes? E como que eu trabalho essa adesividade, né? E as limitações que podem ocorrer também. Então, entender o que acontece em dentina, entender que quando a gente utiliza sistemas adesivos e depois resinas compostas sobre eles, no caso aí uma imagem, né, uma imagem esquemática e uma imagem de microscopia eletrônica de varredura. Nós temos a exposição das fibras colágenas, nós temos a perfusão dessas fibras colágenas que foram desmineralizadas através de um processo de condicionamento ácido, remoção dos smear layers, exposição dos túbulos dentinários, remoção de onde tem mais teor mineral, que seria na dentina peritubular, e na intertubular temos maior teor assim também de material orgânico, exposição dessas fibras colágenas e aí uma perfusão desse material adesivo, e a gente nota que que nessa perfusão ela não consegue completar todo lugar que foi desmineralizado, que fora desmineralizado, não consegue ser perfundido totalmente pelo material
adesivo. Isso pode gerar a tal da nanoinfiltração, ou seja, a degradação ao longo do tempo dessas fibras colágenas não protegidas, não hibridizadas com esse material adesivo. Então esse é um grande problema. Então é o momento da gente recordar conhecimento de adesividade, tanto em esmalte quanto em dentina. Então, talvez, se isso não está tão craque na cabeça de vocês, vale a pena a gente parar e reestudar esses capítulos de dentística, né? E para entender os capítulos de dentística, eu tenho que saber muita histologia de tipos de dentinas e esmaltes diferentes em situações diferentes. Então, entender como que é o esmalte no fundo dos sulcos, né, da coroa, como que é o esmalte nas regiões cervicais, qual que é a relação com o cemento. Eu preciso entender isso de histologia. Eu preciso entender a dentina, como que é a dentina longe da câmara pulpar, próximo da câmara pulpar, qual a espessura dos túbulos, como que eu tenho a dentina intertubular numa situação ou em outra, qual o grau de mineralização, que tipo de dentina que é, será que é uma dentina primária, ou se ela é secundária, que tipo de dentina secundária? Que ela é reparadora, ela é reacional, ou é uma dentina terciária, aquela que se formou depois da agressão, né? Eu preciso entender com qual dentina eu vou realizar o meu processo adesivo. Então, para isso, histologia, dentística, para chegar na prótese. Senão a gente não entende nada de prótese. O que é a resistência, quando a gente fala de resistência? É dar né, as formas ou critérios de resistência em odontologia restauradora. Dar forma à cavidade para que a estrutura dental e material restaurador, ou seja, o conjunto, possam resistir aos esforços mastigatórios. Possam resistir à variação volumétrica dos diferentes materiais que eu estou utilizando. Diferenças no coeficiente de expansão térmica do dente material restaurador. Não está escrito aqui, mas eu já mencionei para vocês, os diferentes graus de dureza e capacidade ou não de deformação, ou seja, o módulo de elasticidade de cada material, idealmente teria que ser próximo das estruturas dentárias, e possibilita que a restauração, ou melhor, o conjunto, suporte cargas elevadas durante a mastigação, sem fratura e nem deslocamento. Então, é o desafio de qualquer odontologia restauradora, desde as diretas até as indiretas. E aí a gente volta para aquele quadrinho que eu falei que resume a odontologia restauradora. Se eu quero recuperar forma, função estética, desejo que eu tenha a adaptação perfeita, ou quase perfeita, dessa interface. Só de ter uma interface já é algo negativo. E que eu mantenha a integridade dessas margens ao longo de um tempo. Que ela proteja o remanescente, o que sobrou de estrutura dental, e que ela se mantenha íntegra na cavidade ao longo do tempo. Para isso eu vou utilizar tanto os princípios da adesividade quanto da retentividade, tanto nas diretas quanto nas indiretas. É importante a gente ter noção também, aí agora já vem os conhecimentos de microbiologia, talvez. Então vejam como as matérias básicas são fundamentais para a gente chegar onde a gente chegou. A gente agora está reabilitando, só que a gente só consegue reabilitar se a gente controlar tudo isso que a gente falou e dominar todos esses fatores. Uma bactéria, se vocês forem pesquisar aí no Google, e se a gente for falar em cocos, né, no caso assim do principal agente etiológico da cárie, que são os streptococcus do grupo mutans, a gente vai ver que a dimensão dessas bactérias, ou os lactobacilos, outras bactérias que estão envolvidas no processo de desmineralização, de progressão da cárie, de infecção, de afetar a estrutura mineralizada, infectá-la, etc. A dimensão dessas bactérias, que lógico não atuam, não é uma bactéria que atua sozinha, mas se a gente pensar em uma bactéria ela mede de 2 a 10, dessas que eu falei, de 2 a 10 micrometros. 1 micrômetro é se eu pegasse uma régua pegasse 1 milímetro em uma régua, eu ia pegar uma régua aqui, mas
acho que eu não tenho assim tão fácil. Vamos imaginar 1 milímetro numa régua. Se vocês tiverem uma régua, olhem e observem, 1 milímetro. Dividam esse 1 milímetro por 1000. Então, a milésima parte desse 1 milímetro é 1 micrometro, né? Esse micrometro, essa milésima parte de 1 milímetro, de duas dessas frações até 10, mais ou menos, de 2 a 10 micrometros, é a dimensão de uma bactéria, de um coco, de um streptococo, de um lactobacilo e tal. E aí eu já falo para vocês uma coisa que talvez os espante. Quando a gente pensa em odontologia restauradora indireta, e o melhor grau de desajuste que eu vou ter ainda é o das RMFs, ou seja, aquelas que o término é em metal, eu vou observar que esse grau de desajuste é como se fosse um cabelo fininho de uma pessoa, assim. Peguem, assim, em geral das meninas, né? Aquelas meninas que têm o cabelo lisinho, assim, fininho. A espessura de um fio de cabelo é de uns 30 micrometros. Então imagina que se eu tiver um desajuste da espessura de um fio de cabelo, que é 30 micrometros, de um fio fino de cabelo, eu vou ter um desajuste muito perfeito. Então lembre-se que a gente falou de integridade das margens, das interfaces. O meu desajuste já vai permitir que 3 bactérias, pelo menos, entrem de mãos dadas. Ou mais, né? Se a gente imaginar bactérias menores. Se eu falei que elas medem de 2 a 10 micrometros, e esse desajuste que a gente está falando, que a espessura de um cabelo tem 30, façam a conta. Vocês vão ver que dá para entrar 3 bactérias de mão dada uma do lado da outra, na melhor das hipóteses. Então, assim, esses desajustes, eles vão de 30 micrometros para mais, dependendo do tipo de restauração e dependendo da habilidade técnica, do material, etc. Do operador, né? Então, e alguns materiais, por melhor que seja o operador, ainda tem um desajuste maior. E aí, para compensar esse desajuste, utiliza-se cimentos, materiais de cimentação que vão preencher esse espaço. O que não é o ideal, porque alguns desses materiais eles podem degradar, eles podem se dissolver. Então a gente tem que sempre pensar nessa adaptação marginal, não contando com o material de cimentação, o que já é um problema. A gente vai tratar disso na aula de cimentação, agentes de cimentação e a técnica de cimentação. Então, quando a gente fala, por isso que está escrito RMFs e coroas ocas, ou seja, aquelas livres de metal. Quando a gente fala nas RMFs, a gente tem o melhor ajuste, dependendo assim da habilidade de quem fez o preparo, a moldagem e confecção da peça e adaptação dessa peça. Enquanto que nas coroas ocas, ou seja, nas livres de metal, o desajuste é maior. Aí eu vou ter que lançar mão dessa compensação, desse desajuste com cimentos, o que não é interessante. Então, isso que não é interessante é onde vai me dar o problema, onde vai ter degradação desse material, onde vai ter possível dissolução e onde pode acontecer a quebra da integridade dessas margens, uma infiltração marginal, uma cárie secundária ao longo do tempo, ou seja, eu perco longevidade. Então, é importante essa informação nesse momento para a gente entender mais um fator para a gente pensar no nosso computadorzinho, no processo decisório do qual restauração a gente vai propor. Pensando também na localização, entendendo que se a gente vai usar o princípio da adesividade, eu já falei que se a gente estiver em áreas cervicais, que a gente não consegue controlar os fluidos bucais, a adesividade vai ser mais pobre. Então, já é outro fator que eu tenho que pensar também. Outra coisa que eu tenho que pensar quando a gente compara, agora falando de restaurações diretas, quando a gente prepara, quando a gente vai usar um material que não tem adesividade, ou seja, ele vai utilizar o princípio da retentividade, eu tenho que pensar em preparos cavitários, geométricos, naquela configuração de paredes, que tem em qualquer livro de dentística.
E no caso aí da esquerda aí de uma classe 1, eu vou colocar um amálgama de prata utilizando princípios cavitários cuja a profundidade seja igual ou maior do que a largura da cavidade, que as paredes sejam paralelas ou com ligeira com convergência, né, para oclusal. E quando a gente pensa no princípio da adesividade, a gente tem que entender dos substratos que a gente está tratando, mas a cavidade já não é tão importante. Então a gente faz simplesmente uma remoção daquilo que é inviável e faz a tal da adequação cavitária e da adequação para os procedimentos de adesão, né? Procedimentos adesivos. Então, dois tipos de se pensar as cavidades segundo os princípios e segundo os materiais que obedecem a cada um desses princípios. Então, como eu falei, a configuração dos preparos cavitários, quando a gente usa o princípio da retentividade, e nos princípios da adesividade, às vezes eu tenho que fazer uma espécie de um preparo cavitário também, mas ele é menos crítico, ele vai estar muito mais circunscrito à extensão da lesão, e não preciso fazer uma forma geométrica tão rigorosa quanto se a gente utilizasse somente os princípios da retentividade. Então, o que eu... Aqui até como recordação de dentística, né, das restaurações que usam o princípio da retentividade e os critérios que a gente utiliza para quando a gente usa o princípio da adesividade. Vejam que é uma série é uma lista, né? Essa coluna da esquerda, a coluna da direita, mas quando a gente pensa em adesividade, a gente não se preocupa tanto com tantos detalhes em termos de configuração cavitária, né? Então, por favor, estudem isso, relembrem isso. Quando a gente fala de materiais, tem problemas dos dois lados também. Materiais que usam o princípio da retentividade, por exemplo, a amálgama de prata, vai ter o problema da sub- e supertrituração, o problema da compressão e adesão, aquela fase gama 2. Então, aí a gente precisa recordar até materiais dentários também. A gente falou de várias matérias pregressas, né? Falamos de histologia, fisiologia, microbiologia, dentística e materiais dentários. Olha, para chegar na prótese. E no caso da adesividade, a contração de polimerização, o problema lá da nanoinfiltração, desgastes e fraturas, aquele processo de várias trocas. Então, a gente está vendo insucessos também no critério da adesividade, por estar próximo à região cervical de controle de fluidos. Vejam aí também uma imagem mostrando um desgaste excessivo, a falta de adesividade, né? A dentina e o material restaurador acaba se degradando a linha adesiva, e assim vai. E quando a gente fala de indiretas, a gente também pensa nesses dois princípios, o da retentividade e da adesividade. Notem que quando a gente usa o princípio da retentividade, então, analogamente ao que acontece nas diretas, a gente pensa nas indiretas também. A gente vê que o rigor de preparos cavitários, aqueles preparos que tem que ter aquele grau de expulsividade tal, tem que ser expulsivo, mas não pode ser demasiadamente expulsivo, porque senão perde a retentividade que o preparo cavitário dá à peça. E a peça ela entra encaixando e repõe as estruturas dentais com uma excelente adaptação marginal, mas é muito mais difícil fazer o preparo cavitário. Principalmente desse tipo de restauração, que aí no caso é uma onlay MOD. RMF totalmente metálica. Vejam que para fazer essa restauração, talvez seja o ápice, o professor Carlos falava isso também, é o ápice da odontologia, da habilidade manual. Você conseguir fazer isso num primeiro molar inferior, aí no caso, superior, né? Primeiro molar superior, eu consegui fazer todos esses detalhes de preparo cavitário. Redução oclusal, caixa oclusal, caixas proximais, slices proximais, bisel e contrabisel, ombro nas cúspides de suporte. É muito difícil fazer isso. O ombro e o ombro biselado, contrabisel nas outras cúspides. Então, são vários critérios que a gente tem que estudar e tem que treinar.
Enquanto que no caso da adesividade, que é a coluna da direita aí, a gente vê que o preparo cavitário é um preparo maior em termos de espessura, em termos de desgaste dentário, mas eu preciso dar apoio, eu preciso dar espessura para que eu tenha rigidez estrutural da peça. E aí, no caso, é uma onlay também. É uma MLD onlay de um primeiro molar também, só que no caso é um primeiro molar inferior. Não é uma coroa total, tanto é que ela é uma incrustação do tipo onlay, livre de metal. Eu vou cimentar pelo princípio da adesividade. Então, eu preciso de uma expulsividade, de uma espessura e de um tipo de término diferentes do caso que a gente vê da esquerda, que é uma RMF. Aqui os troquéis, né? No caso da esquerda é um troquel em gesso, no caso da direita é um dente feito em manequim, parecido com aquele do vídeo que vocês acabaram de assistir. Então vejam que, ó, no caso da esquerda, eu consigo ter o término assim, mais fino, porque o material, como é RMF, a definição de RMF, são restaurações cujo término é em metal. Ou ela é totalmente metálica, ou ela tem a sua infraestrutura em metal. Pode ser a metaloplástica ou a metalocerâmica. No caso aqui, é uma incrustação totalmente metálica, no caso da esquerda. E vejam que em alguns lugares eu consigo ter término extremamente fino, que são em lâmina de faca e em bisel, por exemplo. E no caso da livre de metal, eu tenho que ter sempre o degrau ou ombro ao longo do término inteiro e com uma espessura tal de pelo menos 1,5 mm, 2 milímetros, que me dê apoio e que eu tenha a rigidez estrutural da peça que vai efetuar a restauração final. E aí os critérios que eu tenho que pensar nos preparos cavitários. Quando a gente pensa na indireta pelo princípio da retentividade, aquele grau de expulsividade, os preparos são muito mais geométricos, né? Eles têm que o próprio preparo cavitário ele vai conferir a retenção e estabilidade. O término sempre fino e polido, sempre que possível. E eu tenho um menor desgaste, principalmente nessas áreas de término, porque eu não preciso, o material não me exige que eu tenha um apoio tão grande para dar rigidez estrutural para o material também. E a altura do preparo é importante para dar essa estabilidade também. Senão eu não tenho nem retentividade nem estabilidade. E quando eu penso no princípio da adesão, o meu raciocínio já é diferente. Eu só preciso ter espessura para que eu tenha rigidez estrutural e eu preciso de apoio para essa peça. Então, vejam como o término, aí no caso, ó, essa é uma 4/5. Ou seja, manteve a face vestibular, eu tenho apenas uma redução oclusal e um preparo das proximais e da lingual palatina. E o término sempre em degrau, é um término largo, assim, é um término que precisa de rigidez estrutural para essa peça e eu preciso que ela se apoie bem assim nesse preparo cavitário. Então, é por isso que ele tem que ser desse jeito. Mostrando aí imagens de uma que usa o princípio da retentividade, outros, o da direita usa o princípio da adesividade, pensando agora só em indiretas. No princípio da retentividade, eu consigo ter maior saúde periodontal, porque vocês vão ver no texto também que o que a gengiva melhor tolera são bordos finos de metal super polido. Então, o metal, ele confere, além dele conferir essa adaptação melhor, o fato dele ser fino e o fato da gente conseguir polir ele e o fato da gente ter pouca estrutura que eu precise compensar, pouco gap, né, pouco desajuste que eu precise compensar com agentes cimentantes, facilita a minha higienização. Então vejam, olha que adaptação a gente vê aí do lado esquerdo. Por isso que tem esse nome de incrustação, ele fica incrustado, a gente nem vê a linha de cimento. Então eu consigo proteger o remanescente quando eu penso nas onlays, né, nas que tem cobertura de cúspide. Eu consigo desgastar pouco e ainda assim proteger o remanescente.
e eu consigo ter vitalidade, saúde periodontal e pulpar pelo menor desgaste também. Que usam o princípio da adesividade, eu vou ter a estética, mas o custo talvez seja um custo biológico, um custo através do maior desgaste, uma linha de término mais visível e passível de colonização bacteriana nessa linha de término, porque o desajuste é maior, porque a gente vai ter maior degradação desse material restaurador. Então, é um momento assim da gente repensar tudo isso. Então, aí, né, a gente tem duas imagens bem contrastantes e eu acho bacana a gente ter esse raciocínio pensando nesses extremos, né? E pensando o que a gente precisa para cada um dos casos. Então, vejam que a gente tem que entender de polpa, de periodonto, de oclusão, de fatores ligados à dinâmica mastigatória, como é articulação temporomandibulares, músculos, etc. Então, do diagnóstico até a reabilitação, passando pelos fatores etiológicos, indicação, materiais e técnicas, eu vou equalizar as deficiências, entendendo que o dente é o principal. Né? Nada substitui o dente. Então, se nada substitui o dente, é uma série de fatores que já potencialmente vão me dar a chance de algo dar errado. Eu tenho que entender o que pode dar errado em cada situação, evitar o uso de mais fatores, e se eu tiver que utilizar, eu minimizar essa chance de dar errado em muitas coisas. Então, eu tenho que ter um conhecimento de biomecânica, baseado nos conhecimentos biológicos, e também conhecimentos de promoção de saúde, e essa visão e intenção. A mínima intervenção e máxima preservação. Entender que a cárie não é tratada através de restaurações. E tudo isso que está escrito aí, materiais e técnicas, conhecimento e aplicações parcimoniosa, que nós somos cientistas e técnicos, né? Nós temos a ciência de um lado e também temos que saber a técnica quando aplicado aquilo que a ciência me recomenda. E a experiência. Vejam que é bastante coisa, assim, nesse processo decisório, em um dente. Imagine entender de toda a dinâmica, de muito mais que a gente precisa. Mas agora esse é um momento de reflexão. Então, qual é o limite das minhas restaurações diretas e indiretas? Eu já falei que a gente não pode indicar indireta simplesmente porque a gente não sabe fazer uma direta maior. Então, talvez o fator extensão não seja um fator preponderante, mas sim a preservação daquele remanescente dental. Ou seja, se eu não sei dar ponto de contato, fazer um contorno, fazer um perfil de emergência, fazer uma escultura da oclusal e suas inclinações, etc., eu preciso me aprimorar nisso ou indicar para alguém que saiba. Eu não posso partir para a indicação de uma indireta simplesmente por uma incompetência minha. Não é ético. A gente já conversou bastante até disso. Eu fiz aqui tipo uma transição, né, das diretas, só plástico, só materiais plásticos, sem nenhum auxiliar. Quanto aos preenchimentos e auxiliares de preenchimento, pinos, que podem ser os intradentinários, os intrarradiculares, associados a materiais plásticos. Então vejam que tanto para a gente pensar nas diretas quanto para as indiretas, existe uma área de intersecção técnica. Essa área de intersecção é o que a gente precisa saber já de dentística. Isso é muito importante. Vocês vão ver que para a gente fazer aquilo que vocês viram no vídeo, nada mais é do que uma restauração direta, naquele caso de utilizar só materiais plásticos. Mas eu não estou fazendo uma restauração, estou fazendo uma base para um preparo cavitário. Mas a técnica é essencialmente a mesma. Se eu utilizasse pinos intradentinários, também uma técnica muito parecida. E quando a gente pensa agora, já nesse outro subconjunto aí da direita, quando a gente pensa em materiais restauradores indiretos, como para a gente fazer incrustações parciais e coroas totais, existem também os procedimentos operatórios especiais que eu vou utilizar exclusivamente nas situações de indiretas, né? Desse recheio para as indiretas. Então, existe uma área que é só das diretas, existe uma área que pertence
as diretas, pensando na restauração que já vai permanecer na boca. E em procedimentos que são iguaizinhos, só que vão fazer o recheio, a fundação, base, arcabouço, infraestrutura, o alicerce, para mim, é a restauração indireta. E existe uma parte de procedimentos operatórios especiais que eu vou fazer só no caso das indiretas mesmo. E aí eu preciso entender qual é a minha indicação final. Então eu vejo que a interface, para eu decidir, está muito ligado a que recursos que eu vou utilizar, que eu preciso utilizar, mas principalmente está ligado à proteção daquele remanescente dentário. E entender que o fator de habilidade de executar um tipo de restauração direta, ou aliado, ou, né, se a gente fosse pensar na facilidade de indicação de uma indireta, não pode ser um fator de indicação da indireta, tá? A gente acaba entrando num campo ético e num campo de poder queimar uma etapa de indicação que não é interessante que aconteça. Vejam que isso que eu estou falando pode gerar alguma dúvida para vocês que não têm experiência. Então, caso gere, por favor, é o momento de vocês anotarem essa dúvida e procurar o corpo docente assim para a gente dar esse apoio para vocês, para a gente discutir isso melhor. Então, o sucesso com as restaurações indiretas, ele vai de todo esse processo que foi falado até agora, de todos esses vídeos que vocês viram até agora, desde a indicação até a cimentação e a preservação do caso. Entender cada etapa até a gente chegar lá. Procedimento operatório especial, preparo, provisório, moldagem, prova, ajuste, cimentação. Cada etapa dessa envolve muito raciocínio e muito treinamento. Então a gente só vai conseguir atingir se a gente se dispuser a treinar e raciocinar dessa maneira. De novo, aquele quadrinho que eu mostrei, desde a indicação até o acompanhamento e preservação, e cada detalhe, cada quadradinho desse, cada retângulozinho desse, envolve muito estudo e muito treinamento, é isso que eu quis dizer. Mas, assim, não adianta eu também saber cada etapa e perder a noção do todo. Então, eu tenho que ter uma visão geral e também uma visão compartimentalizada, né? Quando a gente pensa numa indireta. Desde a indicação, aquilo que a gente estava discutindo, faço uma direta ou uma indireta? Por que eu optei pela decisão que eu acabei tomando? O que eu pretendo com isso? Por quê, para quê e o como. Então, o como talvez seja o último. Primeiro entender a razão, depois a finalidade e depois, por último, o como. Aí sim, o treinamento. Mas nunca perder a noção desse todo. Olha que bonito aí, um elemento preenchido, que provavelmente devia ser uma restauração bem ampla, foi preenchido em associação de materiais plásticos com retentor intraradicular pré-fabricado. O retentor aqui, no caso, foi utilizado com qual finalidade? Finalidade de auxiliar na retentividade desse material de preenchimento, ou nesse material restaurador. Eu poderia usar essa técnica naquela parte que é comum às diretas e indiretas. Eu podia já parar por aí. Mas se eu estou pretendendo, estou pensando e decidir por uma proteção do remanescente através de uma on-lay, que é o caso que foi feito aí, eu vou utilizar essa restauração, esse conjunto, né, retentor intraradicular individualizado, associado a materiais plásticos, para que seja o meu recheio, que eu planeje o meu término em estrutura dental viável ou sadia, execute um bom preparo cavitário, uma boa restauração provisória, uma boa moldagem para chegar na cimentação final com um menor nível de desajuste, longe vejam, aí é uma incrustação, longe dos fluidos dentários, onde tem maior teor de esmalte, onde a adesão é melhor, todos aqueles fatores que a gente falou, para que eu tenha longevidade do conjunto, que não se solte a peça, que a integridade das margens seja ótima e ela se mantenha ao longo do tempo. Então, para eu conseguir tudo isso, eu tive que pensar em tudo que a gente conversou até agora, assim, de uma maneira muito igual dirigir. Hoje em dia a gente dirige, né? Quem já tem experiência não pensa assim, vou apertar o pedal do meu pé esquerdo com uma pressão
tal que eu consiga engatar a primeira marcha e, ao mesmo tempo, soltar o meu pé esquerdo da embreagem e acelerar com o meu pé direito e dirigir, virando o volante de certa forma, e aí depois eu vou mudar para a segunda marcha. Você não pensa mais assim, você simplesmente vai. Então vai chegar um momento da odontologia para vocês que todo esse raciocínio que vocês vão fazer, esse processamento, vai ser um processamento inconsciente. Você já vai estar na massa do sangue, já vai estar incorporado em vocês, e vocês vão conseguir chegar nessa indicação de uma maneira muito mais simples e uma execução também, que aí é baseada em treinamento. Aqui nós temos uma outra situação de um outro tipo de procedimento operatório especial. Que tipo de procedimento operatório especial é esse? Para esse grau de destruição num elemento anterior. Então, o elemento anterior tem outra solicitação mecânica, talvez solicitação assim, de fatores que a mandíbula ela anda, ela tem que cortar, ela tem que desocluir, ela tem que representar uma guia de onde os dentes inferiores vão raspar nesses superiores. Então as forças aí elas são oblíquas, diferente das forças que eu falei de dentes posteriores, que idealmente elas têm que ser axiais. O que eu preciso em termos mecânicos para isso? Eu tenho um grau de destruição que eu já me comprometeu toda a coroa do dente. Então, se eu quero reabilitar essa raiz e ter uma coroa, o que eu preciso ter como alicerce, como base na porção intrarradicular? Como que tem que ser o meu tratamento endodôntico? Quais as técnicas e critérios para esse tipo de restauração de retenção intrarradicular, com a finalidade de fazer uma estrutura coronária, né, um núcleo coronário, que vai me proporcionar a retenção da minha coroa final, da minha peça final, e o meu preparo cavitário final, terminado também em estrutura dental viável ou sadia. Então, vejam, eu vou cimentar esse tipo de retentor intrarradicular individualizado, após eu ter feito uma moldagem desse sistema de condutos, um preparo do conduto e uma moldagem desse sistema de condutos, mantendo o selamento apical, e aí eu vou fazer uma cimentação tal que depois eu consiga fazer um preparo cavitário com término em estrutura dental sadia para minha peça final englobar esse conjunto e terminar em estrutura dental sadia, com uma interface só. E que esse conjunto não seja prejudicial para o que sobrou de dente, né? Então veja que também é um raciocínio muito importante que a gente tem que ter de finalidade para a gente entender o como fazer, que aí mostra a técnica da moldagem, a obtenção via laboratorial, depois entender como é que cimenta, como prepara, como faz o provisório, como molda e como cimenta a peça final. Então vejam que eu preciso ter um vasto conhecimento e treinamento para tudo isso. Então o sucesso de uma peça como essa, ela vai se dar desde a indicação até o término, ou seja, eu preciso ter uma visão global e compartimentalizada também das coisas. Preciso pensar no grau de destruição do elemento, vitalidade pulpar e estética. Já falei isso, mas é um quadrinho de recordação, vamos dizer assim. Pensar na adequação e padronização do preparo cavitário e espessura da restauração final, ou seja, já está aqui vislumbrando nos procedimentos operatórios especiais que eu vou pensar. Visualização do término do preparo, antes de eu fazer. Necessidade de retenção do material de preenchimento com auxiliares ou não, ou necessidade de um retentor individualizado. Visualização do preparo a ser realizado e consideração sobre o que restará do remanescente dental após o preparo cavitário feito. Onde que vai ficar o meu término. Então, eu só consigo isso com experiência também. Mas a minha experiência tem que estar baseada nessa informação. Então, se eu não sei onde eu vou chegar, eu não entendo o caminho que eu estou tomando. A adesão do material de preenchimento ao remanescente dental e dificuldades que podem ocorrer de acordo com a escolha do procedimento operatório especial. Então, todo esse conjunto é muito importante que a gente pense, raciocine todo esse conjunto. E aí vamos ler juntos essa frase, que é uma frase que eu já utilizei
em algumas provas, em algumas avaliações, e vejam como num parágrafo aí grande, né? Mas em um parágrafo eu consegui sintetizar a ideia de tudo que a gente conversou nesses 3 vídeos até agora. Vamos ler juntos. Sabe-se que a doença cárie, bem como as fraturas dentais, podem promover sequelas, que, nas estruturas dentárias, variam desde pequenas destruições de um ou mais tecidos, ou seja, esmalte, dentina, etc., até a completa destruição do elemento. Em casos, então, primeiro entender essa primeira sentença. Aí, continuando. Em casos de restaurações em um único elemento dental, ou seja, pensando agora em prótese unitária, que sejam essas restaurações ou plásticas ou indiretas, a reabilitação do dano após a remoção dos agentes causadores, fatores etiológicos, visa a reaver forma, função e estética, sempre que viável. Considerando-se os seguintes requisitos: quantidade e qualidade do remanescente dental, vitalidade pulpar, oclusão e papel relativo do elemento em questão quanto a elementos adjacentes e antagonistas, sempre preservando ao máximo estruturas dentais viáveis. Outro fator que eu poderia ter adicionado aí, né, na época, era a parafunção. Se existe parafunção e qual o grau de parafunção. E talvez, futuramente, a necessidade de uma proteção. Vamos continuar a leitura. Para a longevidade da opção restauradora indicada, deve-se levar em conta a necessidade da mesma manter-se íntegra na cavidade e proteger o remanescente dental, ou seja, prevenir fraturas, né, aquele negócio de passar as forças para o sistema de periodonto, boa adaptação das margens da restauração e manutenção da integridade dessas margens, a fim de evitar-se ao máximo a recidiva ou lesão cariosa secundária. Há opções restauradoras que levam em considerações o princípio da adesão e ou da retenção. Hoje em dia eu falaria da adesividade e ou da retentividade. Bem como diferentes materiais para restaurações diretas, plásticas ou indiretas. Então, um texto que resume quase que tudo que a gente falou. Aí, baseado nesse texto, eu fazia uma questão de raciocínio para o estudante responder. Então, o nível e a forma como eu gosto de abordar nas avaliações é baseado nesse raciocínio que a gente construiu ao longo de todos esses vídeos, né, ao longo de todas essas aulas que a gente discutiu esse assunto. Vejam que eu quero que vocês estudem, quero que vocês leiam os textos que estão aqui também na descrição. Formulem as dúvidas e discutam. E para isso, não adianta vocês estarem assistindo esse vídeo na véspera da prova. Vocês têm que fazer essa reflexão com muito tempo de antecedência. Idealmente, no mesmo dia que vocês tiveram essa aula presencial. Então, procurem a gente com tempo. Procurem para esse tipo de discussão, resolução de dúvidas, debates. Isso é muito importante. O próximo assunto que eu vou abordar vai ser em específico as RMFs. Então vamos falar das restaurações metálicas fundidas. E depois a gente vai fazer considerações sobre términos e sobre tipos e formas de preparo cavitário, tá? Dessas RMFs. Então eu vou recordar as RMFs de uma maneira talvez um pouco mais detalhada, e agora a gente já vai pensar nos preparos cavitários, nos términos, imaginando que isso já está aprendido. Esse recheio, essas restaurações de fundação ou base já estão entendidas. Se houver alguma dúvida quanto a questões técnicas de como exercer isso, a gente vai solucionar também. E se houver também alguma questão específica naqueles, porque eu acho que eu não falei tanto daquelas situações de pós-tratamento endodôntico, como restaurar, a gente também vai ter uma aula específica de restaurações de dentes tratados endodonticamente, que a gente vai abordar critérios de como fazer essa retenção intraradicular para auxílio de retentividade do material de preenchimento. Eu agradeço até agora. A gente vai também, desculpa, eu ia falar isso, a gente vai também
abordar a questão dos retentores intrarradiculares não pré-fabricados, ou seja, dos individualizados, e técnicas de obtenção deles também. O que era importante agora é vocês entenderem dos materiais plásticos sozinhos, com sistemas adesivos, dos materiais plásticos associados a pinos intradentinários e alguma coisa, pelo menos a ideia, de materiais plásticos associados a pinos pré-fabricados, retentores intrarradiculares pré-fabricados, ou seja, não individualizados. Então, como eu falei, dúvidas a gente esclarece ao longo do tempo. Todo o corpo docente está à disposição de discutir esses assuntos. É importante que vocês anotem as dúvidas e nos procurem com uma questão assim previamente estudada por vocês para a gente partir de algum lugar essa discussão. Entendendo então que daqui para frente a gente vai ver RMFs, em específico término das RMFs e preparos cavitários das mesmas. Então agora a gente vai entender o que são os instrumentos abrasivos rotatórios que a gente adquiriu, como eu vou fazer o meu término e por quê. Pensando no término, pensando no preparo cavitário, pensando na espessura de desgaste, que só dá para pensar nesses fatores tendo entendido o recheio, como que eu vou fazer, o término em estrutura dental sadia, ele vai ser encapsulado, eu vou visar em alguns momentos a proteção do remanescente e decomposição de forças ao longo do sistema de periodonto, sistema de raízes, periodonto e esteios ósseos. Como que eu consigo fazer isso em termos de reabilitação para que eu proteja o meu remanescente dentário e aumente a longevidade desse conjunto. Então, próximas aulas, RMFs, términos de preparos cavitários e os preparos cavitários propriamente dito. Revisem aquele vídeo que mostra desde do procedimento operatório, desde a remoção do tecido cariado simulada, procedimento operatório especial só com materiais plásticos, preparo cavitário, confecção da restauração temporária ou provisória, e aí em seguida, a partir daquilo, a gente faria a moldagem, que vai ser uma outra aula específica também. Aguardem a aula de restauração, que a gente vai entender sobre essa retenção intrarradicular e como fazer isso tecnicamente, tanto para pinos pré-fabricados quanto para retentores individualizados. Quais os critérios, como que a gente utiliza e qual a função. A gente vai ver que a retentividade intrarradicular, a função dela é aumentar a retentividade da área coronária e aumentar também, quando está associado a materiais de preenchimento, a retentividade desses materiais de preenchimento. E quando não está associado, da gente criar uma estrutura que a gente chama de núcleo coronário para receber um preparo cavitário com término em estrutura dental sadia para receber a restauração final. Pessoal, novamente, vou até tirar os óculos, né? Agradeço a atenção. Por favor, mantenham aí o ritmo de estudos, de leitura, acompanhem os materiais que estão aqui na descrição. E qualquer coisa, contacte os professores da disciplina e sabendo que a gente está à disposição e que é o maior prazer a gente ajudar a vocês nesse processo de estudo. Mas também entendendo que o estudo é algo assim que envolve um esforço. Não sou eu que vou entrar aí na casa de vocês, nem vou estudar por vocês. Precisa de um esforço e, assim, nesse processo de um esforço seu, a gente está aqui para ajudar a debater, etc. Tá bom? Inclusive para mudar assim, a forma de dar aula, materiais didáticos, etc. Então, as sugestões são importantes também. O que me deixa realmente triste é a pessoa na véspera querer aprender tudo o que ela teve tanta oportunidade de debate, de estudo, de reflexão, de mudar de ideia, de dar ideias para a gente, deixar isso só para a véspera. Então, se você só deixou para a véspera, já te digo que você perdeu uma grande oportunidade. Né? Você poderia ter visto esse vídeo, ter feito esse estudo muito tempo antes. Tá bom? Então, é uma bronca com incentivo. Talvez para um próximo semestre ou para outras matérias, né? Vale o mesmo raciocínio para tudo.
Pessoal, obrigado até agora. E próximas aulas, RMFs, términos de preparo cavitário e preparo cavitário propriamente dito, das diferentes tipos que existem, das indiretas. Beijo. Tchau, tchau.